Olá, professor Fernando Rosário de Souza, para corrigir o simulado poliedro, a primeira aplicação de 2023. Vamos ver aí o pessoal do oitavo ano como foi, tá bom? Lógico que essa é uma correção extraoficial, mas eu acho muito legal a gente refletir agora que está fresquinho, porque o simulado também é uma condição de avaliação, mas é uma situação de aprendizado, para a gente refletir aí sobre como questões são elaboradas, os temas que são trabalhados. Então vamos lá, pessoal do oitavo ano. A primeira questão que caiu para vocês dava alguns direitos fundamentais aí presentes na Constituição brasileira e falava que ela incorpora as ideias do Montesquieu. Lembra os Montes que eu fiz? Executivo, legislativo e judiciário. Estes ideais de Montesquieu, eles garantem as liberdades individuais. Eles impedem que tenha um governante autoritário que não respeite os outros poderes. Então, deveria ser garantir as liberdades individuais. Já na questão 38, um pouco antes da época em que se passa a história, a França vivia sob o governo dos reis monarcas que centralizavam o poder, ou seja, está falando sobre o absolutismo. E está falando que a França estava dividida em 3 camadas. Você lembra que o terceiro estado, composto pelos camponeses e pela burguesia, que era considerada pobre e fantasiada de rica, eram os únicos que pagavam impostos? Então, as 3 classes, e aí, o terceiro estado sustentava as demais classes e não tinha privilégios. Tem aquela cena clássica do início do capítulo do terceiro estado, carregando nas costas a nobreza e os reis e o clero, né, e os padres, os senhores feudais e os padres. Questão 39. A primeira geração de direitos, ou seja, os direitos políticos, viu-se igualmente complementada historicamente pelo legado do socialismo, ou seja, pelos direitos sociais. Vale dizer, pelas reivindicações dos desprivilegiados a um direito de participar do bem-estar social, entendido como os bens que os homens, por meio do processo coletivo, vão acumulando do tempo. Então, assim, depois teve direito à vida, teve direito a voto. Quais são os direitos secundários, direitos sociais que o socialismo enfatizou tanto, tá? Vamos ver aqui, complemento do socialismo são os direitos, aquilo que o ser humano produziu coletivamente. São direitos sociais, ao trabalho, à educação, à saúde, transporte, alimentação, né? Lembra, a gente falou que são os direitos ligados à sigla SALT. S de saúde, a L de alimentação, T de transporte, E de educação, tá? E o trabalho também, óbvio. T de trabalho, o transporte para chegar até o trabalho. Questão 40. Violações de direitos básicos como vida, liberdade e busca da felicidade poderiam justificar a independência somente se fossem apresentados como equivalentes a uma longa série de abusos e usurpações. Ou seja, você só vai aceitar perder alguns direitos se for para se livrar da exploração. Entre as medidas inglesas que os colonos americanos configuravam violência de seus direitos, quando a Inglaterra dominava os Estados Unidos, os americanos não aceitaram de jeito nenhum, consideravam uma usurpação. Interromper o pacto colonial? Não, isso seria bom. Impor a religião católica? Não, os ingleses seguem a igreja anglicana. Expulsão das tropas francesas? Isso seria bom. Adoção de valores democráticos? Eles não ficariam contra. Então, entre as medidas inglesas para os colonos americanos que configuravam violação de seus direitos, é a regulação da produção econômica, falando, olha, isso daqui vocês podem produzir aqui, isso daqui não, porque é a Inglaterra que vai produzir e vender para vocês. Tecidos vocês não podem fabricar, é a Inglaterra que vai fabricar, vender aqui, e vocês vão pagar o preço que a gente quiser. Então, eles regularem a produção econômica. Questão número 41. Nenhum homem na sociedade civil pode ser imune às suas leis. Ou seja, todo mundo que está numa sociedade vai ter que seguir as leis. E não se pode evocar qualquer recurso sobre a terra, ou seja, sobrenatural. Falar, eu governo porque Deus quer.
O John Locke, lembra? Ele era contra a ideia do Bossuet. Então, o John Locke vai falar, olha, o Bossuet, que fala que o rei governa porque Deus quer, ele está usando um recurso que é sobrenatural. A gente precisa usar explicações naturais. Automaticamente, ele criticava o direito divino dos reis. Questão 42. O custo de vida popular foi gravemente afetado pela alta dos preços, com cereais aumentando mais do que todo o resto, ou seja, o pão estava ficando caro. Foi o povo mais duramente atingido. Às vésperas de 1789, a parte do pão no orçamento popular tinha alcançado 58% por motivo de alta geral. Em 1789, 88%. Já imaginou gastar quase todo o seu salário só para comprar pão? Restava apenas 12% do rendimento para as demais despesas. A alta dos preços poupava as categorias abastadas, mas sobrecarregava o povo. De novo a cena do povo carregando as outras classes nas costas. O que você deve enfatizar aí? Como os preços foram subindo, depois subiu mais um pouco, depois subiu mais um pouco, isso gerou conflitos em série, que causaram grandes transformações políticas, sociais e econômicas. Professor, eu achei que tinha sido deposição imediata do rei, que foi substituído por Robespierre. A gente ainda não teve Revolução Francesa, mas o Robespierre ele chega só numa segunda fase, tá? A chamada fase do terror. Isso vai ser assunto de um próximo capítulo. Mas vocês podem imaginar que os preços subindo, houve conflitos em série, tá bom? A essência do iluminismo está na sua opção, dado que o iluminista pensa que a possibilidade do aperfeiçoamento humano se pode transformar em realidade no mundo dos homens e que, por conseguinte, a atividade humana e o processo histórico são condicionados, em primeiro lugar, por um ato de escolha, sendo depois passíveis de uma avaliação crítica. Ou seja, o ser humano é o ser que escolhe. Se ele é um ato de escolha, eles criam a ampliação da noção da liberdade. Tipo assim, ó, não é a igreja que vai escolher para mim, não é o rei que vai escolher por mim. Eu tenho liberdade de escolha. Ampliação da noção de liberdade, tá bom? Muito bem, pessoal. Eu acho que desse jeito vocês tiveram uma boa visão geral do simulado. Espero que tenham acertado muitas. Caso não tenham acertado muitas, não precisa ficar chateada. Utilize essa situação como uma situação de aprendizado, tá joia? Até a próxima!